Boa noite, a graça e a paz. Boa noite. Opa, graça e paz. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 91. Hoje nós temos muitos irmãos viajando e tivemos uma participação expressiva pela manhã. Café, aliás, as irmãs estão de parabéns, hein? Que café, né? Você não veio, você perdeu. Foi muito bom estarmos juntos. E também tivemos a ministração do pastor Benjamin, que foi uma bênção. E agora eu convido você para abrir a sua Bíblia, seu tablet, seu celular, smartphone, Salmo 91. Eu não vou ler o Salmo, você conhece, eu vou me referir a ele enquanto converso com você sobre o seu conteúdo. Mas eu quero dizer que este Salmo, ele trata do problema do sofrimento e do mal no mundo. O problema do sofrimento e do mal no mundo foi compreendido como a teodiceia. A teodiceia, ela é um ramo da filosofia que busca justificar a bondade e a onipotência de Deus diante da presença do sofrimento e do mal no mundo. E assim, ao longo da história, filósofos e teólogos tentaram resolver o problema do mal e como harmonizar isso com o poder e a bondade de Deus. Inclusive, tem um paradoxo muito conhecido, chamado de paradoxo de Epicuro. E nesse paradoxo ele propõe um dilema, que aparentemente não tem solução. E o dilema é o seguinte: dizemos que Deus é todo-poderoso e bondoso. Se Deus é todo-poderoso e não vence o mal, Ele não é todo-poderoso. Se Ele é bondoso e não quer vencer o mal, Ele não é bom. Esse é o paradoxo de Epicuro. E, na minha opinião, o Salmo 91 é a resposta de Deus para o problema da teodiceia, ou o problema do sofrimento no mundo. E eu quero olhar para você com este salmo que é atribuído a Moisés, mas isso não tem consenso. Eu vou aceitar e falar deste salmo do ponto de vista que ele foi escrito por Moisés, então num período bastante remoto em relação ao reino de Davi, porque a outra posição atribuía a Davi, em função da vida no deserto, das tribulações, dos sofrimentos, as ameaças, inclusive, dos povos pagãos e também da cultura da época a respeito de deuses. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas eu quero apresentar este salmo como provisões de Deus para o enfrentamento
ele falando, olha, esse é o mundo que nós vivemos, um mundo de doenças, um mundo de fatalidades, um mundo de causalidades que a gente não tem controle, um mundo de elementos fortuitos, aparentemente aleatórios, que você fica suspenso porque você não sabe se você vai ser vítima desses elementos. E aí ele vai dizer que a resposta de Deus é a sua onipotência e fidelidade. A resposta de Deus para o problema do mal no mundo é a sua onipotência e a sua fidelidade. A onipotência aponta para o poder maior de Deus, um poder acima de todos os poderes, um poder acima de todos os deuses, um poder que não tem comparação, não é um poder ao lado de outros poderes, é um poder exclusivo, um poder extraordinário, e a fidelidade garante que este poder vai entrar em execução na direção daqueles que pertencem ao Senhor. A fidelidade, a garantia de que Deus vai agir a nosso favor diante de um mundo perigoso e ameaçador. Agora, é importante você entender que quando ele fala do livramento do mal, a maior preocupação do Salmo 91 não é o livramento desses males aqui. Não é o livramento das catástrofes, não é o livramento das coisas que nos assustam, das surpresas, da escuridão que nos assustam, não é o livramento das pestes e das setas, não é o livramento do mal físico, não é o livramento do mal do mundo, porque a poesia hebraica, ela tem um recurso chamado paralelismo. E aí tem várias variações do paralelismo hebraico. Aqui, do versículo 1 ao 8, ele apresenta a primeira linha do paralelismo, que é falando da onipotência de Deus, da presença de Deus, da promessa de Deus, livrando os cristãos. E aí, na segunda parte do Salmo, ele vai dar substância, ele vai dar conteúdo mais profundo à ideia que ele apresenta nos primeiros versos. E aí eu quero que você preste atenção, porque ele vai dizer a mesma coisa, explicando o que foi dito anteriormente. Olha lá. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Veja que está lá em cima também, olha lá. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. A pessoa está dizendo ao Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Lá, ele está repetindo o que ele já falou. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo, do Todo-Poderoso, a tua morada. Aí ele vai dizer, nenhum mal te sucederá então, o que ele já disse lá. Nem laço do passarinheiro, nem peste perniciosa, nem doenças mortais, nem males desconhecidos da noite, nem seta que voe de dia, nem peste nem doenças. Ele vai livrar você de todo mal. Nenhuma praga chegará à tua tenda. E aí nos versos seguintes ele vai explicar o que ele quis dizer com a poesia até aqui. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Qual é a proteção que Moisés está celebrando aqui? É o poder de Deus sobre nós, que nos guarda de nós nos desviarmos do caminho do Senhor, de pecar contra Deus. Olha a outra parte do Salmo. E eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o pés o leãozinho. Eu fiquei pensando, por que ele repete leãozinho e leão, né? Eu acho que é para demonstrar o poder de Deus. Difícil é você tocar numa leoa ou num leão. Agora tenta mexer num leãozinho perto da mãe. E ele diz assim, olha, mal nenhum. Isso aqui é simbólico. E é interessante que esse mesmo texto aqui é aplicado no Novo Testamento a quem?
a Jesus lá na tentação. Que o diabo, ele não vai levar o Filho de Deus a criar atalhos ou aceitar atalhos para fazer a vontade de Deus. Deus vai protegê-lo de se rebelar, de pecar contra Deus, de ouvir o diabo. Então, a promessa do Salmo 91 é que Deus vai guardar você, ou seja, que mesmo que você passe por lutas terríveis, doenças, provações, problemas emocionais, problemas físicos, problemas espirituais, problemas, seja lá quais forem a ordem dos teus problemas, Deus vai sustentar você para que você permaneça firme, inabalável e não tropece, não desobedeça, não se desvie, não se abata, não esmoreça, não desanime, o Senhor estará contigo. Essa é a promessa do Deus onipotente, que o Salmo está dizendo. Ele vai guardar você, de você se rebelar contra Deus, de você pecar contra o Senhor. Então, a primeira promessa do Salmo fala da onipotência e fidelidade de Deus. O segundo binômio está aí no versículo 1, é o binômio de descanso e confiança. Vejam lá, o que habita, esse habitar mora, faz morada. O que habita no esconderijo, aí coloca a morada de Deus, ou o templo de Deus, a habitação de Deus, como um esconderijo, e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Meus irmãos, a primeira experiência que o Salmo 91 nos apresenta é a onipotência e a fidelidade de Deus. A segunda é confiança e descanso. O que é onipotência, fidelidade, confiança e descanso? Provisões de Deus para o enfrentamento do mal. Bom, a teologia, os crentes não gostam de teologia. Quando você começa a ensinar e tenta ensinar com um pouco mais de profundidade, os crentes começam a botar a mão na boca, porque parece que a teologia é uma coisa tão distante da nossa vida. Mas é porque nós, pastores, quando ensinamos a teologia, nós não ensinamos a teologia de acordo com as Escrituras. Porque é interessante, qual é a relação de Todo-Poderoso e fidelidade com descanso e confiança? Qual é a relação? Porque aqui eu estou dizendo para vocês que Deus deu como provisão para você enfrentar o mal a ideia da onipotência de Deus e da fidelidade de Deus. E eu não sei se você sabe, mas no mundo antigo, na Grécia, na Mesopotâmia, onde a história de Israel se desenvolveu, ou em Roma, mesmo os deuses supremos, como Júpiter, no Império Romano, no panteão romano, como Zeus na Grécia, nenhum deles estava livre do destino dado aos homens. Nenhum deus. Os deuses não estavam livres, inclusive do destino que eles diziam soberanamente que é colocado sobre os homens. Ou seja, mesmo os deuses supremos, eles poderiam ser derrotados. E o que acontecia, por exemplo, quando uma nação se levantava contra outra nação? Se o deus de uma nação era Zeus, e o deus da outra nação era Júpiter, se a nação que perdeu, foi o Deus que perdeu. Ou seja, mesmo os deuses supremos, eles não eram supremos. Eles eram, na verdade, reflexo da própria humanidade. Então, o mundo da época, e o mundo em todas as épocas, foi um mundo de suspense, de estado de alerta, um mundo de perigo, um mundo ameaçador, um mundo onde ninguém está seguro. Porque o Deus que eu acredito, e o Deus a quem eu invoco, ele pode ser derrotado por outros deuses.
E aí, se ele é derrotado, eu sofro. Então é um mundo instável. E aí, o judaísmo e o cristianismo traz a ideia de Deus, diz assim: o Deus eterno é o Deus todo-poderoso. Ele não está aberto ao destino que ele estabelece, ele está acima do tempo, ele está acima dos deuses, ele está acima de tudo que ele criou, e ele é todo-poderoso, e ele tem controle sobre tudo, e ninguém pode resistir à sua vontade, e nem o mal. É o que a Bíblia fala sobre Deus. Mas aí, o texto fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que entendeu a onipotência de Deus, confia e descansa. Confia e descansa. Olha, você tem medo de fatalidade? Alguém aqui já viveu alguma fatalidade irônica? Assim, bem daquelas, já viveu? Eu tenho uma história de um amigo meu, pastor Átila. Vocês conheceram, né, Átila? Ele estava viajando com a família, acho que foi na Castelo Branco. Ele vinha numa direção e um carro vinha na outra direção. O carro, ele subiu a grade, ele bateu, subiu a grade e caiu em cima do carro do pastor Átila, da família. E quando ele acordou no hospital, tinha um conhecido lá dele, que estava lá amparando. Esse conhecido era o cara do carro, que voou pela grade e caiu em cima do carro dele. Não é uma ironia esse negócio, gente? De tantos carros que passam, milhares de carros que passam na Castelo Branco. Milhares. E aí, de repente, o carro que bate, o carro do meu amigo pessoal. É um negócio irônico demais. Aí, assim, se você não acredita que existe um Deus que tem controle sobre a causalidade e a fatalidade, a vida é um estado de tensão e de medo. Porque veja bem, a gente não sabe o que vai acontecer da vida. Nós não temos controle. Imagina aquele tsunami da Ásia. 300 mil pessoas dormindo numa noite, tranquila. Sonhos dos filhos, sonhos de trabalho, sonhos de prosperidade, sonhos de crescimento. E numa noite, vem um tsunami e acaba com 300 mil pessoas numa noite. Que é isso? Você já pensou, você viver num mundo, o mundo que nós vivemos, que é marcado por fatalidade, onde o crente, ele sofre acidentes, onde o crente contrai doenças mortais, onde o crente morre, onde o crente é injustiçado, onde ele passa dificuldade, ele passa fome. E aí, se você não acredita num poder que é capaz de controlar isso, a vida se torna uma ameaça permanente. Como eu vou descansar? Como eu vou descansar na vida? Mas aí, quando ele diz assim, olha o que a pessoa diz. Ele vai falar isso 2 vezes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele diz ao Senhor o quê? Meu Deus, meu refúgio, baluarte, Deus meu em quem confio. O que é isso aqui, meu irmão? Isso aqui, no Salmo, não é apenas um sentimento de confiança que Deus gera no coração do cristão, não é isso. Porque quando a Bíblia fala de onipotência, tudo aquilo que Deus revela na sua palavra, a teologia, ela é um processo de correlação. Correlação. Aquilo que Deus revela tem implicações profundas para a vida do cristão. E qual é a implicação profunda da compreensão ou da revelação de Deus como onipotente e fiel? A Bíblia vai dizer, a relação Ele coloca no seu interior, na sua estrutura, porque nós fomos criados à imagem de Deus, e Atos diz que nós nos movemos, existimos e nos movemos em Deus. Então a correlação é a seguinte: Deus coloca na sua estrutura humana
uma participação tão poderosa da compreensão da onipotência de Deus, que é o sentimento ou a experiência da participação na onipotência de Deus é uma segurança tal que você começa a perceber que Deus é para você uma morada, um refúgio, um lugar onde você está e você não pode ser abalado, onde você vai viver a vida inteira, onde você faz morada, porque a ideia de habitar é morar, é permanecer. Então, a compreensão da onipotência coloca dentro do cristão uma estrutura de confiança, uma estrutura de fé, que ao conhecer a glória e o poder de Deus, ele vai dizer: eu confio em Deus, porque eu participo interiormente, pelo poder do Espírito Santo, da estrutura do poder revelado de Deus. A Bíblia diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vejam, de qual poder nós participamos? É o poder do onipotente. Ou seja, meu irmão, o que esse texto está dizendo é que Deus coloca dentro de você, uma coragem superlativa para, diante da possibilidade do mal, do ataque espiritual demoníaco, da enfermidade, das privações financeiras, das tribulações, das catástrofes, das fatalidades, Deus coloca dentro de você a condição de olhar para o mundo ameaçador, olhar para Deus e dizer: Deus em quem confio, eu fiz de Deus a minha morada, eu estou na presença de Deus. Paul Tillich, ele diz o seguinte, frases de Paul Tillich, presta atenção: a onipresença de Deus vence a ansiedade de você não ter espaço ou controle para si mesmo. Ele garante a coragem de aceitar insegurança, a ansiedade da existência espacial. Na certeza de Deus onipresente e onipotente, sempre estamos em casa e fora de casa, enraizados e desarraigados, em repouso e em busca, sendo colocados e deslocados, conhecido por um lugar e não conhecido por lugar nenhum. E aí ele termina dizendo: e na certeza do Deus onipresente e onipotente, sempre estamos no santuário. Camisa? Tá vendo, compadre? Olha aí, ó. Isso aqui é músculo abdominal. É que geralmente ele abre aqui no peitoral, entendeu? Você entendeu por que a teologia ela é importante quando explicada? A onipotência de Deus não é uma teoria, não é uma doutrina teológica. A onipotência de Deus é uma realidade na qual o cristão participa existencialmente. Eu e você, meu irmão, eu e você, fomos revestidos de um poder, participando da onipotência de Deus. E nós temos uma compreensão de que, de fato, eu e você somos inabaláveis. Porque eu posso ficar doente, mas eu não perco a esperança. Eu posso ter problema financeiro, mas eu não perco a gratidão. Eu posso ter problemas relacionais, mas eu não perco a certeza de que Deus é capaz de transformar qualquer pessoa. Eu posso ter qualquer problema porque eu vivo no mundo, e no mundo eu não tenho como viver longe da catástrofe, da calamidade, do problema, da dor, da doença, é degeneração o tempo inteiro. E quanto mais a gente envelhece, a coisa vai ficando pior.
E não tem como resolver esse negócio. Mas a Bíblia diz que Ele revelou a mim e a você o Deus onipotente. E o Deus onipotente gerou na nova criação uma estrutura dentro de você, capaz de crer. Não há privilégios em relação a isso. Todos nós recebemos. Você participa do poder do onipotente. Você mora na habitação, no esconderijo. A Bíblia fala, você foi capacitado com essa estrutura de crer. É interessante, meus queridos, que o texto diz, ele 2 vezes, disseste ao Senhor. Deus capacitou você diante de qualquer situação da vida. Dizer a Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha morada, eu estou tranquilo, não serei abalado, o Senhor é o meu Deus. Isso aqui não é para o forte, isso não é para o pastor, isso não é para o missionário, isso não é para o crente espiritual. Isso aqui é a palavra de Deus e a promessa de Deus para todos os crentes. Todos aqueles que tiveram uma experiência com Jesus participam do Deus onipotente. O Deus onipotente está atuando dentro de você. As suas estruturas são abaladas. A minha estrutura é abalada. Eu sei que Deus me capacita a enfrentar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu sei que já contei isso aqui várias vezes, mas uma enfermeira que é membro da igreja do pastor Luiz, ele me contou, fala assim, olha, a enfermeira da minha igreja que estava lá na UTI, na sua fase da Covid, ela viu uma cena que impressionou ela. Eu estava com mais de 70% do pulmão já comprometido, usando uma máscara que aquilo é um inferno. Pior experiência para mim da Covid foi aquela máscara. Pior. Foi um negócio assim. E então, quando colocaram a máscara, ela disse que me viu levantando as mãos, e eu lembro disso, porque eu sabia que eu não estava bem, e eu levantei as minhas mãos, dizendo para Deus, Deus, cuida da minha família, eu estou entregando a minha alma ao Senhor. E meus irmãos, eu já falei para vocês que eu sou um homem fraco. Eu falo isso, vocês não acreditam, né? Tem pessoas que olham eu dizendo isso e não acreditam que eu sou fraco. Eu sou muito fraco. É verdade. Mas eu tenho experimentado o que a palavra de Deus diz em relação à experiência de todo cristão. Participar a minha estrutura humana, cheia de fragilidade e medo. A minha estrutura humana, que teme diante da dor, que teme diante da doença, porque eu tenho medo. Eu tenho medo, tá? Quando eu fui para o hospital já algumas vezes, depois que eu vou para lá, meu coração já começa a disparar. E eu digo assim, calma meu coração, Deus está contigo, calma, vai ficar tudo bem, o Senhor Deus poderoso. Mas isso não é humano, isso não é humano, isso é a minha estrutura frágil humana, respondendo pela sua participação no Todo-Poderoso, dessa estrutura de poder que faz com que as colunas da minha alma, faz com que as colunas da minha confiança, faz com que as colunas da minha fé sejam tão poderosas que a doença não pode vencer e abalar, a morte não pode vencer e abalar, porque é a presença do Deus Todo-Poderoso dentro de mim, é a presença do Deus Onipotente dentro de mim, é eu participando de um poder que eu não dou conta. É isso é teologia. Quando a Bíblia fala que nós fomos revestidos do poder, é disso que a Bíblia está dizendo. Do poder do Deus Todo-Poderoso, do Onipotente. Ele partilhou esse poder. Você sabe que Deus, Ele capacitou o ser humano, mesmo não crente, com condições de enfrentar o mundo. É o que o Paul Tillich chama de coragem. Deus deu coragem a todos os seres humanos para participar e enfrentar a vida. E é impressionante isso. Eu já visitei cristãos. Eu fui visitar um rapaz em São Paulo.
Estava para casar, há meses do casamento. E eu não sabia a condição dele. Não sabia. Eu fui lá. Cheguei lá, um rapaz lindo, bonito, um rapaz bonito, forte. E eu cheguei lá, e aí, como é que você está? Vim aqui visitar você, me pediram. Como é que é o seu nome? Ele disse o nome. E como é que você está? Ele disse assim, eu estou bem. E aí, o que aconteceu? Eu sofri um acidente de moto e perdi a perna. Perdeu a perna. Aí já meu coração já começou, né? Porque, o que você fala para uma pessoa que você vai visitar e diz assim, perdi a perna? Aí eu falei, puxa, rapaz, difícil isso, né? Ele falou assim, isso é difícil, mas mais difícil foi que no acidente, os meus órgãos genitais, o meu órgão genital foi esmagado. Eu perdi o órgão genital. Deu uma suadeira agora. Não, estou brincando não. Você sabe o que significa isso? Aí eu vou lá e vou orar. Aí eu fiz uma cara de dor, né? Aí foi quase cara de desespero. E aí ele virou para mim e falou, pastor, fica tranquilo. Eu sei que eu vou enfrentar isso e vou superar. Como assim? Como assim? Você vai enfrentar e vai superar? Eu não disse isso para ele, né? Eu estou aqui dentro de mim, como assim? É porque Deus, Ele colocou dentro do ser humano coragem. Você quer outro exemplo? África. Nosso pessoal foi para a África aqui. Chegou lá, em contato com crianças que comiam uma vez por dia e quando não tinha comida comiam barro. Barro. E aí o que eles viam na criança? Abatimento, pesar, dor, angústia, tristeza, alguns órfãos. Foi isso que eles viram, meus irmãos? Foi isso? Não foi. Foram as crianças cantando, querendo aprender, lá com o turista, felizes. Da onde que vem esta coragem? De Deus. Agora, essa coragem pode ser perdida? Pode, porque a vida é muito difícil. Mas a palavra de Deus diz que você tem essa coragem natural. Mas quando você se converte a Deus, Ele invade a estrutura humana com esse poder todo exclusivo e incomum, que de acordo com o texto, tira o medo da fatalidade, tira o medo da escuridão, tira o medo da doença, tira o medo dos problemas da vida, tira o medo das fatalidades, porque eu e você participamos existencialmente. Isso aqui não é uma doutrina. Isso aqui é o que a palavra de Deus diz, que a revelação de Deus faz quando eu e você entramos em contato com a compreensão de que Deus é todo poderoso e Ele é fiel. Eu participo disso. E quando eu participo disso, o texto diz, eu digo, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu digo ao Senhor, Ele é o meu baluarte. Nele eu confio, eu descanso, Ele é o meu escudo, Ele é a fortaleza da minha alma, eu não temerei, é isso. Por último, o último binômio. Eu dei para você 2 binômios interligados. Onipotência e fidelidade, confiança e descanso. Você esteve em contato com a onipotência e a fidelidade de Deus? Deus vai gerar dentro de você descanso e confiança. É isso que Ele faz. Isso não é uma alternativa. Isso é a experiência do ser humano com o Deus Todo-Poderoso. Mas o terceiro binômio, eu quero chamar aqui de intimidade e amor. Porque vejam o que diz o texto, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor. Porque conhece o meu nome. Esse conhece o nome aqui, conhecer o nome para a cultura hebraica, indica intimidade. A mais íntima comunhão. E aqui,
Deus está dizendo agora, essa pessoa se apegou a mim com amor, porque conhece o meu nome. Você sabe o que significa conhecer a onipotência de Deus? É conhecer um dos aspectos daquilo que Deus é. Deus não é só todo-poderoso. A Bíblia fala que Deus ele é amor, fidelidade, misericórdia, justiça. E cada uma das revelações de Deus, o homem tem uma correlação, uma participação existencial com elas, na nossa estrutura. Isso é tão forte, meus irmãos, que ela se manifesta de diversas maneiras. Uma das maneiras como o poder de Deus se manifesta é pelo Espírito Santo dentro de você, que a Bíblia diz que ele clama, Abba, Pai. O Espírito Santo diz ao coração do crente o tempo inteiro, você é filho de Deus. O Deus Todo-Poderoso é o seu Pai. Ele cuida de você. Essa é uma manifestação dessa estrutura de poder que Deus opera dentro de nós, porque nós conhecemos a grandeza de Deus. Aqui, ele vai falar que quando você conhece a Deus, e aí você percebe onde está a sua vida. Meu irmão, a minha pergunta para você hoje, à luz do Salmo 91, é onde você está? Onde você está? Onde você está? A resposta do Salmo, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde você está? Você mora em Deus. Você habita em Deus. Você tem comunhão com Deus. Você conhece a Deus, a intimidade do Senhor. Então eu quero dizer para você o seguinte: por que você vive a experiência de poder dizer, eu descanso no Senhor, eu confio no Senhor? Por que você diz, eu descanso no Senhor e eu confio no Senhor? A resposta do Salmo 91 é, porque Deus se revelou a você, você o conhece. E aí, o que é extraordinário, é que quando a Bíblia fala que Deus revela a si, a nós, a revelação do conhecimento de Deus também implica numa participação deste conhecimento. Ou seja, eu conheço a Deus, não é como uma relação de fé numa potestade. Não é uma relação de fé num ser divino. Não é isso. A ideia de conhecer a Deus é uma experiência relacional, é uma experiência de comunhão. Ou seja, Deus coloca em você uma compreensão a respeito de Deus tão poderosa que você descansa, porque você conhece a Deus. Existem dois exemplos na Bíblia de uma experiência de relacionamento onde as pessoas confiavam nas outras naturalmente. Uma delas é de Davi e Jonatas. É interessante como Davi não tinha medo de Jonatas. Por quê? Jonatas era o filho do rei, inimigo de Davi. Inimigo de Davi. Mas Davi conhecia Jonatas de tal maneira que ele disse assim, olha, eu tenho certeza que quando você assumir o trono, se tornar rei, você vai usar de misericórdia comigo, porque eu sei quem você é. Um outro exemplo é de Ruth e Noemi. Vocês lembram da história? Noemi, viúva, foi para uma terra de Moabe, aí perdeu os filhos, vindo embora, falou para as duas noras, fiquem aí, porque eu cheguei aqui abastecida, com filhos, e agora Deus está me mandando embora sem ninguém. Então, não, filhas, vocês não vão sofrer. Uma delas foi embora. Mas Ruth não. Ruth falou, olha, para onde você for eu irei. Teu povo vai ser o meu povo, teu Deus vai ser o meu Deus. Se você vai passar fome, eu vou passar fome com você. Porque eu confio em você. Eu confio no seu Deus. Onde
aonde brota agora a ideia dessa confiança que descansa? É porque Deus se revela para você no mais profundo da sua alma e Ele diz para você quem Ele é. É isso que Ele faz, revelação profunda. Você participa da experiência do conhecimento existencial profundo de Deus. E aqui Ele diz assim, ó: Ele invocará o meu nome, eu vou responder, eu vou saciar, eu vou cuidar, eu vou glorificá-lo. É uma experiência de confiança em Deus. Eu lembro de uma história de um menino que sempre viajava com o avô no mar, carregando pessoas. E aquele menino, desde que nasceu, viajava com o avô de barco. Ele já tinha agora 14, 15 anos. E o avô já navegava por aquelas águas há mais de 50. E numa das viagens, o mar estava bravio, ondas grandiosas, e os passageiros começaram a ficar preocupados, e o menino estava lá brincando. E aí uma das pessoas falou: "Ô, menino, você não está preocupado não com a nossa situação?" Ele virou assim e falou: "Não estou não." "Mas por quê?" "Não, quem está dirigindo aí é meu avô. Ele anda nessas águas aqui há 50 anos, e eu conheço, eu estou tranquilo. Estou tranquilo." Você sabe por quê que o Salmo diz que quem habita no esconderijo descansa à sombra do Onipotente? Porque essa pessoa teve revelação de Deus. Ela conhece a Deus como ninguém mais conhece. É íntimo, é profundo. Eu não preciso me esforçar para crer. Eu não preciso me esforçar para crer. Eu vou dizer para você que eu teria que fazer um grande esforço para duvidar. Se eu quisesse dizer ao meu coração: olha para você e para a sua fé e diga para a sua fé, Deus não existe, eu não conseguiria fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que o conhecimento de Deus não é uma teoria. O conhecimento de Deus, ele está nas nossas entranhas. Você está entendendo? É uma mudança que Deus fez em mim, que vai, a Bíblia diz, nas juntas, nas medulas, que vai na alma, que afeta todas as estruturas, e cada parte das minhas células, mitocôndrias, eu não sei mais os outros nomes, a biologia eu fugi, mas você sabe do que eu estou falando. Cada parte da sua célula, ela está impregnada do conhecimento de Deus, do poder de Deus. Não é uma experiência de fé subjetiva, eu creio em Deus, não, é uma experiência de alma, de corpo, de mente, da sua estrutura afetada pelo conhecimento de Deus, pelo poder de Deus. Você conhece o nome de Deus, você experimentou o poder de Deus, e você vai experimentar tranquilidade, aqui e agora, até a hora da sua morte, amém. É isso que eu acredito. Quem é que tem privilégio em relação a isso? Ninguém. Essa é a experiência de todo convertido. Deus, Ele está no fundamento da minha existência. A Bíblia diz que quando você ainda era um feto, Ele estava lá, construindo você. Que Deus seja glorificado e louvado. Eu louvo a Deus porque este salmo para mim, ele não é promessa. Ele não é promessa. Esse salmo não é aquele que eu vou colocar na minha cama lá para espantar mal olhado, como uma muleta, não é isso. Salmo 91 não é promessa, é a experiência do cristão. Se eu e você tivemos um encontro com Deus, com Jesus vivo das Escrituras, se você não atrapalhar a sua mente, o seu coração, com pecado, com distrações, porque a gente pode fazer isso.
Você pode perder a sensação da coragem, do poder, quando você distrai a sua mente com prazeres, com coisas que não agradam. Mas se você mantiver o seu coração no Senhor, quebrantado, na dependência do Senhor, a palavra de Deus garante que a revelação de Deus em mim e em você vai abalar a sua estrutura. Meu irmão, eu quero chamar o grupo de louvor aqui, nós vamos cantar, mas eu gostaria de dizer isso para você. Eu já falei isso, eu me converti com 20 anos de idade, né? Já falei, lá na Boca do Lixo, em Santos. Mário e Jamile me conheceram naquela época, né? Porque eu estava lá me aproximando da Carmen, que vivia me paquerando. E... fica quietinha. Olha só. Eu vou repetir isso, é só para você entender aonde eu quero chegar. Mãe prostituta, pai alcoólatra, irmã prostituta, uma vida na prostituição, sem estudar até os 20 anos de idade, cheio de dores emocionais, traumas profundos, cheio de sentimentos de incompetência e desvalor. Mas aí eu tive um encontro com Deus. E aí, de repente, aquele menino que sai das drogas, ele começa a dar tempo integral com 2 anos de vida cristã. No meio batista, ele começa a assumir o ministério. E aí, ele passa dificuldade durante 15 anos. E eu olho para aquele menino fraco, indefeso, sem recurso, passando 15 anos de dificuldade com a família, com os filhos. Aí vai para um campo missionário, um lugar longe, que não tem água encanada, que não tem luz elétrica, que não tem condução, que não tem padaria, que não tinha nada, uma casa, um barco e o mundo de Deus para servir e cuidar, pessoas para cuidar. E aí eu vejo aquele menino se levantando com ousadia e coragem, confiando em Deus em meio à provação. E nesse período eu estive entre a vida e a morte 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes entre a vida e a morte. Infecção generalizada, 2 pneumonias que quase me levaram à morte, a Covid. E eu não sei. Como assim? Que eu tive coragem para enfrentar a morte. Eu tive coragem para enfrentar o mundo. Eu tive coragem para criar filhos, uma pessoa destruída, acabada. Mas, você sabe o que aconteceu? Olha, acredite em mim, essa não é a história de uma pessoa forte, não é a história de alguém forte, é a história de alguém fraco, é a história de alguém que não tinha força, era a história de alguém que não tinha cultura, que não tinha recursos teológicos, que não tinha preparo, que não tinha repertório emocional. Mas Deus estava comigo, o seu poder, a sua glória, a sua presença, e a presença de Jesus abalou a minha estrutura. Abalou a minha estrutura. Ele me deu conhecimento dele. Ele me deu graça para dizer eu confio. Ele me deu graça para enfrentar a morte e dizer eu vivo para sempre. Ele me deu graça para enfrentar a dificuldade financeira e com gratidão levantar as mãos aos céus e dizer louvado seja o teu nome. O Senhor está cuidando de mim. Eu habito no teu santuário. O Senhor está comigo e eu estou contigo e eu confio no Senhor. Isso não é humano. Não é humano. Isso é a minha participação, sem merecer, sem forças, sem mérito, na estrutura do poder, da graça, da misericórdia e do conhecimento de Deus. Então, meu irmão, você é fraco? Seja bem-vindo ao clube dos fracos. E Deus, Ele está dizendo para você, tira os atrapalhos da sua vida. Tira as distrações da sua vida. Consagra a sua vida ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. E diga para o Senhor, Senhor, eu sou um homem fraco. Eu não tenho força para vencer. Eu não tenho força para lutar. Eu não consigo dar um passo em direção ao que o Senhor quer. Mas eu sei que se eu apenas entregar a minha vida ao Senhor e depender do Senhor, o Senhor vai fazer o que é fraco forte. O Senhor vai fazer isso. O Senhor vai fortalecer a minha vida e vai me conduzir em vitória. Por quê?
porque dia e noite, o tempo todo, eu estarei na casa do Senhor para sempre, e descansarei naquele que é refúgio e fortaleza, meu baluarte, o meu escudo, aquele que quando eu orar, diz o Salmo, ele me ouvirá, na angústia ele me clamará, e eu o ouvirei, ele vai me ouvir, eu tenho intimidade com ele, ele ouve a minha oração. Curva a sua cabeça, vamos orar. Eu não sei você, mas eu quero glorificar o nome do Senhor, porque Ele é a minha força, Ele é que me sustenta. É por isso que eu posso dizer no poder do Espírito Santo, eu não temo a morte, porque Deus me deu a vida eterna. Eu não temo o tempo, nem a causalidade, nem a fatalidade, porque o meu Deus é Senhor do tempo e do espaço. Eu não temo o passado, o presente e o futuro, porque Ele é atemporal. O tempo depende dEle, mas Ele não depende do tempo. O espaço depende dEle, mas Ele não depende do espaço. Ele é o Deus todo-poderoso, onipotente. É a resposta divina ao problema do mal e do sofrimento no mundo. Ele me faz participar da estrutura de coragem. Eu participo do seu poder, da sensação e da confiança, deste poder que abala as estruturas do meu coração. E a pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão, meu amigo, não tem a ver com esforço, tem a ver com desejos. O que tem distraído o seu coração? O Senhor quer que você entregue essas distrações para Ele e abra a sua alma para descansar nesse poder extraordinário que está em nós, para nos capacitar a viver. E se você deseja voltar a desfrutar desta confiança que você já teve, você sabe disso, mas aí a vida, o mundo começa a gerar medo, preocupação, ansiedade, e você se perde e deixa de ouvir o Espírito falar ao seu coração. E eu quero desafiar você hoje a orar: Senhor, eu quero abandonar todas as distrações do meu mundo e quero voltar a olhar para o Senhor. Eu te conheço e o Senhor sabe que eu te amo. Eu conheço o teu nome e eu quero desfrutar, Senhor, deste poder extraordinário para viver a vida num mundo ameaçador e perigoso. Senhor, recebe novamente a minha vida e me ajuda a descansar no Senhor e experimentar essa poderosa convicção da tua presença poderosa em mim. Ó Senhor, se você quer que eu ore com você nesse sentido, essa oração de entrega, e eu sei que você sabe, e Deus sabe que você sabe, e você sabe que Deus sabe as angústias do seu coração, mas eu quero orar com você hoje. Levanta a sua mão e diga: pastor, eu entendi, quero que o pastor ore comigo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você quer? Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, glória a Deus. Sei que é uma oração que todos nós temos que fazer, não é verdade? Então eu quero orar com você. Senhor, o que a tua palavra diz sobre a nossa experiência com o Todo-Poderoso, que abala as estruturas da nossa vida interior. É uma realidade produzida pelo Senhor. E nós não queremos ter distrações. Queremos hoje mais uma vez declarar que nós habitamos
no Senhor, e o Senhor habita em nós. E o poder do Senhor fortalece as vigas, os firmamentos, as estruturas do meu ser, para me manter inabalável, em confiança no Senhor, descansando no Senhor. Que os teus servos, que eles experimentem, Senhor, eles se abram e apenas recebam essa experiência poderosa do Senhor sobre eles, porque o Senhor é aquele que dá graciosamente a oportunidade para participarmos do ser divino. Nós temos a natureza divina. Então, Senhor, faz o nosso coração descansar, que a gente saia daqui tomados pela convicção de que nós conhecemos, recebemos revelação do Deus onipotente. E quando nós conhecemos o Deus todo-poderoso e fiel, nós confiamos e descansamos. Quando nós descansamos e confiamos, é porque nós conhecemos a intimidade do Deus Altíssimo. E nós o amamos porque conhecemos. Dá descanso ao nosso coração. É a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos adorar ao Senhor?